O aroma salgado do mar se misturava ao perfume das rosas no jardim de meu pai. Eu estava com as mãos na terra, podando as rosas brancas que ele havia plantado para o meu casamento, um casamento que havia terminado em um divórcio que ainda doía como uma ferida aberta. Meu nome é Mônica, e este jardim, parte da nossa vasta propriedade em uma cidade litorânea do Maine, era tudo o que me restava dele. Ele se foi há algumas semanas, e cada corte com a tesoura de jardinagem era uma maneira de me sentir mais próxima dele. Foi quando ouvi o som seco e agudo de saltos altos batendo no caminho de pedra. Era um som que não pertencia àquele lugar. Adivinhe só. Ainda brincando na terra, Mônica. A voz de Lívia escorria com uma doçura falsa, como xarope estragado. Eu não levantei a cabeça. Apenas uma pessoa teria a audácia de invadir o jardim sagrado do meu pai com sapatos de salto-agulha. Lívia, a nova esposa do meu ex-marido Carlos, a mulher que havia dilacerado a minha vida. Mantive os olhos nas rosas, suas pétalas macias e puras, um contraste gritante com o veneno dela. Olá, Lívia, respondi, limpando as mãos no avental, a terra manchando o jeans desbotado. O que você quer? Ela se aproximou, sua sombra cobrindo o canteiro como uma nuvem de tempestade. O testamento será lido amanhã. Carlos e eu pensamos que seria bom ter uma conversa amigável antes. Os lábios vermelhos dela se curvaram em um sorriso presunçoso, e meu estômago se contorceu. Que audácia a dela, parada no meu jardim, agindo como se fosse a dona do lugar. Não temos nada para conversar, eu disse, levantando-me e segurando a tesoura com mais força. Esta é a propriedade do meu pai, a casa dele, o legado dele. Lívia soltou uma risada, um som áspero e irritante. Ah, Mônica! Carlos foi praticamente um filho para o seu pai por anos, comandando a Gomes Enterprises ao lado dele. Acreditamos que merecemos a nossa parte daquela empresa de 500 milhões de dólares, não acha? A tesoura de jardinagem pesou mais na minha mão. Você está falando do mesmo Carlos que me traiu com a própria assistente? Retruquei, a voz firme apesar da raiva borbulhando dentro de mim. Aquele que destruiu nosso casamento enquanto meu pai estava morrendo? Isso é história antiga, ela disse, acenando a mão com a manicure impecável, como se a minha dor não fosse nada. Seu pai o perdoou. Eles almoçavam toda semana no clube de iates até que, bom, você sabe. Ela fez uma pausa, os olhos brilhando com algo cruel. A morte do meu pai ainda era recente, uma ferida que nem tinha começado a cicatrizar, e ali estava ela, cutucando-a. Ele jamais deixaria algo para o Carlos, eu disse, dando um passo à frente. As minhas botas afundaram na terra macia. Ele não era um tolo. O sorriso de Lívia vacilou por um segundo. Bom, veremos. Seu irmão, Davi, parece pensar o contrário. Meu coração falhou uma batida. Davi. Não nos falávamos desde o funeral, onde ele passou mais tempo com Carlos do que comigo. A traição ainda doía. Ele deveria ser meu irmão, meu aliado. Você falou com Davi? Perguntei, odiando como a minha voz soou pequena. Ah, querida, ela disse, inclinando-se para a frente, o perfume dela sufocando o ar, fizemos mais do que conversar. Ele tem sido muito cooperativo. As palavras dela foram como um tapa, e segurei a tesoura com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Meu pai sempre dizia, as rosas precisam de mãos gentis, Mônica, mas nunca de mãos fracas. Até os espinhos têm seu propósito. Eu queria ser aquela mão gentil, mas naquele momento, só sentia espinhos. Saia da minha propriedade, Lívia, eu disse calmamente, a voz baixa, mas firme, antes que eu esqueça como ser educada. Ela riu de novo, mais alto desta vez, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Sua propriedade? Esta propriedade vale milhões, Mônica. Você realmente acha que pode ficar com tudo? Brincando de jardineira na casa grande do papai enquanto o resto de nós não recebe nada? Ela se virou, os saltos tilintando enquanto ela caminhava em direção ao portão. Podem começar a fazer as malas.
Carlos e eu vamos precisar de algumas semanas para redecorar, assim que nos mudarmos. Eu fiquei parada, congelada, observando-a desaparecer no caminho. As rosas, o orgulho do meu pai, estavam manchadas de terra onde minhas mãos trêmulas haviam esmagado suas pétalas. Ele sempre dizia que as rosas brancas significavam novos começos, mas tudo que eu conseguia ver era vermelho, raiva, dor, traição. Peguei o celular e liguei para a única pessoa em quem podia confiar. Rebeca, sou eu. Lívia apareceu aqui. Ela é horrível. Você pode vir? Preciso falar sobre o testamento. Chego aí em 20 minutos, Rebeca disse, com a voz calma, mas forte, como um farol resistindo a uma tempestade. Não se preocupe, Mônica. Seu pai era mais esperto do que eles pensam. Depois de desligar, algo chamou minha atenção. Um pequeno envelope escondido debaixo de um pé de roseira, com a ponta úmida de orvalho. Meu nome estava escrito nele com a caligrafia do meu pai. Ajoelhei-me, com o coração acelerado, e o peguei. Ele parecia pesado, como se contivesse mais do que apenas papel. Bom, pai, sussurrei, virando o envelope. O que é isso? Enquanto o motor do carro de Lívia desaparecia na distância, fiquei no jardim, segurando o envelope, sentindo como se tivesse acabado de encontrar a primeira peça de um quebra-cabeça que meu pai havia deixado para trás. Rebeca chegou à propriedade na hora certa. Seu SUV surrado era uma visão familiar contra os gramados impecáveis da nossa cidade à beira-mar. Ela saiu do carro com uma pasta legal em uma mão e uma garrafa de Pinot Noir na outra. Achei que precisaríamos disso, ela disse com um sorriso sério, erguendo a garrafa de vinho ao cruzar a soleira e entrar no escritório do meu pai. O lugar ainda tinha o cheiro do cachimbo e de livros antigos, um santuário que eu não estava pronta para perder para a ganância de Lívia. Sentei-me na beirada de sua cadeira de couro, com o envelope do jardim nas mãos, meus dedos traçando os laços familiares de sua caligrafia. Você ainda não abriu? Rebeca perguntou, colocando sua pasta na mesa com um baque que ecoou no silêncio da sala. Eu queria esperar por você, confessei, minha voz mais suave do que eu pretendia. Lívia disse que o Davi está ajudando eles. Depois disso, não queria enfrentar isso sozinha. Rebeca nos serviu um copo de vinho para cada uma. O líquido vermelho escuro refletia a luz do abajur da mesa. Seu pai era muito particular com o tempo, Mônica. Ele sempre dizia que algumas coisas só devem ser compartilhadas quando o momento é o certo. Ela me entregou um copo. Abra. Minhas mãos tremeram ao rasgar o envelope. Dentro havia uma única folha de papel e uma pequena chave de latão. Desdobrei a carta, a voz do meu pai ecoando na minha mente enquanto eu lia em voz alta. Minha querida Mônica, se você está lendo isso, alguém já está de olho na propriedade. Conhecendo as pessoas, acho que é a Lívia. Ela tem todo o charme, mas nenhuma alma. Rebeca bufou em seu copo de vinho. Esta chave abre o cofre na minha escrivaninha. Lá dentro, você encontrará o que precisa para proteger o que é seu. Lembre-se do que eu te ensinei sobre xadrez. Às vezes, você sacrifica um peão para salvar a rainha. Com amor, papai. Levantei os olhos para Rebeca, com o coração em disparada. Você sabia disso? Ela assentiu, indo em direção à mesa. Eu ajudei a montá-lo há alguns meses, quando ele ficou doente. Ele sabia o que estava por vir. O cofre se abriu com um clique suave da chave. Dentro havia uma pasta grossa e um pendrive. Abri a pasta e fotos se espalharam pela mesa. Lívia se encontrando com alguém em um estacionamento escuro. Carlos entrando no escritório de um advogado que não era Rebeca. Havia e-mails, extratos bancários, prova de dinheiro desviado da Gomes Enterprises. Ele mandou segui-los, sussurrei, minha voz embargada, enquanto pegava uma foto de Lívia entregando um envelope a uma enfermeira, a enfermeira do meu pai, apenas alguns dias antes dele morrer. Rebeca apontou para o pendrive. Ali tem um vídeo. Lívia tentando subornar a enfermeira para obter detalhes sobre o testamento. Seu pai foi meticuloso. Minhas mãos tremiam enquanto eu vasculhava as evidências.
Ali está o Davi, eu disse, apontando para uma foto do meu irmão se encontrando com a Lívia, segurando o que parecia ser um cheque. Meu estômago gelou. Ela não estava mentindo. Ele estava com eles. Olha a próxima, Rebeca disse gentilmente. A segunda foto mostrava Davi saindo da reunião, o rosto contorcido de nojo, o cheque ainda na mão. Ele guardou como prova, ela explicou. Ele deu para o seu pai. Davi estava os enganando, Mônica, alimentando-os com o suficiente para mantê-los confiantes enquanto ajudava seu pai a construir este caso. Afundei na cadeira, o peso de tudo caindo sobre mim. Por que você não me contou? Rebeca sentou-se na beirada da mesa, a voz firme. A Lívia precisava pensar que estava vencendo. Seu pai e Davi deixaram-na acreditar para que ela desse uma escorregada. Ela tirou mais documentos de sua pasta. Amanhã, na leitura do testamento, eles vão pensar que vão ficar com uma grande parte da propriedade. Mas seu pai adicionou uma cláusula alguns dias antes de falecer. É uma armadilha. No momento em que aceitarem a parte deles, isso acionará uma investigação, e tudo isso, ela gesticulou para as fotos e o pendrive, virá a público. Eu encarei as evidências, o plano cuidadoso do meu pai exposto como um tabuleiro de xadrez. Ele os deixou pensar que tinham vencido apenas para expô-los. Exatamente, Rebeca disse, com um brilho de orgulho nos olhos. O verdadeiro testamento deixa tudo para você, com um fundo de confiança para Davi. Lívia e Carlos não ganham nada além de vergonha. A porta rangeu, e Davi entrou no escritório, com a aparência de quem não dormia há dias. O terno estava amassado, e havia olheiras sob os olhos. Ele segurava uma pasta de couro, agarrando-a como se fosse sua salvação. Mônica, ele disse, parando na soleira. Precisamos conversar. Davi não parecia em nada com o advogado polido que eu lembrava da nossa infância, quando corríamos pelo jardim, desviando dos aspersores do meu pai. Ele afundou na cadeira à minha frente, a mesa ainda cheia de fotos e documentos. Você está com uma aparência péssima, eu disse, tentando aliviar a tensão, mas minha voz saiu cortante. Ele disse com um sorriso fraco. Brincar de agente duplo não é tão divertido quanto parece. Ele olhou para as fotos, a expressão dele se endurecendo. Então, você encontrou o plano do papai? Por que você não me contou? Perguntei, a mágoa transbordando. Você me deixou pensar que estava do lado deles, Davi. Depois de tudo com o Carlos, você deveria ser meu irmão. Ele estremeceu, passando a mão pelo cabelo. Eu cometi um erro, Mônica. Durante o seu divórcio, eu fiquei do lado do Carlos porque achei que ele era da família. Eu estava errado, e tenho tentado consertar isso desde então. Ele abriu a pasta e deslizou um cheque pela mesa. $50.000 assinado por Lívia. Ela me ofereceu isso para mentir, para dizer que o papai não estava em sã consciência quando escreveu o testamento. Eu dei para ele. Eu encarei o cheque, minha mente girando. Você poderia ter descontado. Davi balançou a cabeça. Você deveria ter visto o rosto do papai quando eu mostrei, não estava bravo, apenas desapontado. Foi quando ele me contou sobre o plano dele, sobre o verdadeiro jogo da Lívia. Ele tirou o celular e tocou uma gravação. A voz de Lívia preencheu a sala, fria e calculista. Assim que a propriedade for nossa, vamos vender a casa, liquidar a empresa. A Mônica pode voltar para a floricultura dela. Ela não merece nada disso. Eu cerrei os punhos, minhas unhas cravando nas palmas das mãos. Quando foi isso? Há meses, Davi disse, pulando para outro clipe. Agora era a voz do Carlos. Vamos fazer isso rápido. A Mônica não vai nem ver o que aconteceu. Eu pedi para ele parar a gravação, meu coração batendo forte. Ela planejou isso desde o início, não foi? Davi assentiu, tirando um documento. Isso é pior. A Lívia estava roubando da Gomes Enterprises por meses antes de você pegá-la com o Carlos. Transferências bancárias, faturas falsas. Ela desviou milhares de dólares.
O papai descobriu pouco antes do diagnóstico. Ele me entregou o papel e eu examinei os números, cada um deles uma traição. Ele estava construindo um caso, mas quando ele ficou doente, mudou de tática. Disse que a justiça às vezes segue um caminho mais silencioso. A cláusula, eu disse, ligando os pontos. Davi disse. Lívia até contratou uma equipe de filmagem para amanhã, pensando que gravaria a sua grande vitória. O papai teria adorado a ironia. Ela vai filmar a própria queda. Soltei uma risada amarga, imaginando o sorriso malicioso do meu pai. Ela queria vingança, não queria? Por eu tê-la pego com o Carlos e pela pensão. O rosto de Davi se fechou. É mais do que isso. Eu investiguei mais a fundo com os detetives do papai. O nome verdadeiro de Lívia é Luana Costa. Ela já fez isso antes, mirou em famílias ricas, se infiltrou e depois as esgotou. Ela se aproximou do Carlos porque ele era o elo fraco. Fácil de manipular. Meu estômago se revirou. Por anos, eu havia me culpado pelo meu casamento ter acabado, pensando que eu não era o suficiente. Mas tudo era um plano dela. Cada passo, calculado. O papai sabia, eu disse, a voz quase um sussurro. Ele descobriu cedo, Davi disse. Por isso a manteve por perto. Deixou-a pensar que estava ganhando. Amanhã ela vai cair direitinho na armadilha dele. Olhei pela janela do escritório. O jardim banhado pela luz da lua. As rosas estavam altas, suas pétalas brancas brilhando como uma promessa. Lembra quando o papai nos pegou brigando por aquele barco de brinquedo? Eu disse, virando-me para Davi. Ele nos fez esfregar cada janela da casa. Davi deu uma risada. O primeiro sorriso de verdade que eu tinha visto nele em tempos. Ele disse que precisávamos aprender a enxergar claramente. Eu entendo agora, Mônica. Ele estava nos ensinando até o fim. O relógio de pêndulo no corredor tocou. Cada nota, um lembrete de que o amanhã estava chegando rápido. Vá descansar, Davi disse, juntando os papéis. Vai ser um espetáculo e tanto. A manhã da leitura do testamento amanheceu fresca e clara, o sol da manhã brilhando no oceano além da nossa propriedade. Eu estava na biblioteca do meu pai, observando Rebeca organizar documentos em sua escrivaninha de carvalho, a superfície gasta por anos de trabalho noturno. Lá fora, a equipe de filmagem de Lívia se movimentava, montando câmeras para capturar o que ela achava que seria o seu triunfo. Davi entrou de mansinho, a gravata um pouco torta. Você deveria ver a Lívia lá fora, ele disse, com um toque de diversão na voz. Ela está ensaiando o seu discurso de vitória. Tudo pronto? Perguntei a Rebeca, minhas mãos apertando a beirada da escrivaninha. Ela deu um tapinha em sua pasta, um envelope lacrado dentro. Tudo pronto. A cláusula e as evidências estão aqui. Assim que eles morderem a isca, estará tudo acabado. A porta da biblioteca se abriu e Lívia entrou triunfante, seu vestido preto gritando dinheiro. Carlos vinha atrás dela, em um terno que parecia perfeito demais para sua expressão inquieta. A equipe de filmagem seguiu, ajustando as luzes como se fosse um set de Hollywood. Mônica, Carlos disse, a voz rígida. Era a primeira vez que ele falava comigo desde o divórcio. Vamos começar, Rebeca disse, parando atrás da mesa, sua voz cortando a tensão da sala. Como advogada da família Gomes, lerei o último testamento de José Gomes, juntamente com quaisquer documentos adicionais. Lívia praticamente vibrava de excitação, agarrando o braço de Carlos. Rebeca leu a primeira parte do testamento, a propriedade, a casa, a empresa, os bens, tudo dividido em 70% para mim, 30% para Carlos e Lívia. Eu sabia. Lívia guinchou, sua voz estridente. Ele não podia nos deixar de fora. Os olhos de Rebeca brilharam. Existe uma cláusula, adicionada alguns dias antes de ele falecer. O sorriso de Lívia vacilou. Carlos se mexeu, seu rosto ficando pálido. Uma o quê? Ele perguntou.
Uma mudança no testamento, Rebeca disse, abrindo o envelope. Qualquer um que aceitar a herança concorda em se submeter a uma investigação sobre irregularidades financeiras na Gomes Enterprises nos meses que antecederam a sua morte. A sala ficou em silêncio, a equipe de filmagem paralisada, as câmeras ainda gravando. Que irregularidades! Lívia disparou, a máscara de charme rachando. Rebeca deslizou uma pilha de fotos pela mesa. Talvez isso ajude a explicar. Ou este pendrive com um vídeo de você subornando o enfermeiro dele. Ou estes extratos bancários mostrando fundos roubados da empresa. Carlos pegou uma foto, ele carregando arquivos confidenciais para o escritório de um rival. Suas mãos tremiam. Onde vocês conseguiram isso? Seu sogro mantinha registros excelentes, Davi disse do canto. Incluindo gravações de vocês dois planejando mentir sobre o estado mental dele. Lívia se levantou de um pulo, sua cadeira fazendo barulho ao cair no chão. Desliguem essas câmeras. Ela gritou. Não, eu disse, dando um passo à frente, minha voz firme. Você quis que isso fosse filmado, lembra? Vocês não podem fazer isso. Ela cuspiu, virando-se para Carlos. Diga a eles. Mas Carlos apenas olhava para a foto, a luta em seu rosto desvanecida. Rebeca continuou, calma como sempre. A cláusula é clara. Aceitem a herança e esta evidência vai para as autoridades. A escolha é de vocês. Lívia soltou uma risada, um som amargo e irregular. Escolha. Vocês nos encurralaram. Não, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. Você se encurralou. Cada mentira, cada esquema, cada centavo que você roubou, levou você até aqui. Ela se virou para Davi. Você deveria nos ajudar. Davi deu de ombros. Eu ajudei. Só não a vocês. De repente, uma tela no canto se acendeu. O rosto do meu pai apareceu, cansado, mas feroz. O vídeo tinha sido gravado dias antes de ele morrer. Se você está assistindo a isso, ele disse, olhando diretamente para Lívia, você mostrou suas verdadeiras cores, exatamente como eu sabia que faria. A ganância é uma péssima professora, mas as consequências, elas ensinam bem. O rímel de Lívia escorreu enquanto ela se afastava em direção à porta. Isso não acabou, ela sibilou. Acabou, sim, Rebeca disse, acenando para o corredor, onde policiais esperavam. Eles gostariam de discutir os fundos roubados. Sugiro que você coopere. Enquanto os policiais levavam Lívia e Carlos embora, com as câmeras ainda gravando, Davi se inclinou. Bom, o papai conseguiu o show dele, afinal. Eu segurei sua carta, sentindo a presença dele na sala, seu plano se desenrolando exatamente como ele havia planejado. As semanas após a leitura do testamento foram uma tempestade de manchetes. Lívia, revelada como Luana Costa, uma golpista procurada em vários estados, estampava todos os noticiários de Maine. Seu rosto coberto de lágrimas era um contraste total com a sua fachada impecável. Carlos, desesperado para se salvar, contou tudo às autoridades, ganhando uma sentença de 17 anos em vez de prisão perpétua. Eu não assisti muito à cobertura. Parecia que era esfregar sal em uma ferida que finalmente estava começando a cicatrizar. De volta à propriedade, Davi e eu sentamos na cozinha, a escritura do lote ao lado da nossa casa de infância espalhada sobre o balcão. A última carta do meu pai estava ao lado, suas palavras uma âncora tranquila. Você traz beleza para o mundo, Mônica. Não a deixe ficar em um só jardim. Ele havia comprado o lote meses antes, imaginando um futuro para minha floricultura, para mim. Rebeca se juntou a nós, seu tablet brilhando com planos de negócios que meu pai havia arquivado. Permissões, financiamento, tudo pronto para começar. Ele preparou tudo, ela disse, com a voz calorosa. A Garden Flower é sua para cultivar. Ele até a nomeou quando ficou doente. Davi sorriu, segurando uma foto de uma placa que ele havia encontrado na estufa, escondida entre as orquídeas do pai. Para Mônica, que floresce onde o solo é quebrado.
Ele colocou isso lá depois do seu divórcio, ele disse. Ele sempre acreditou em você. Uma batida na porta quebrou o momento. O detetive do caso entrou, com um sorriso raro no rosto. Mais 2 vítimas dos golpes de Luana se apresentaram hoje, ele disse. As evidências do seu pai estão fechando casos que não conseguíamos resolver há anos. Ele amaria isso, eu disse, imaginando seu sorriso astuto, aquele que ele usava quando sabia que havia enganado alguém. Depois que o detetive saiu, fui para a estufa sozinha, a chave da última nota do meu pai girando facilmente na fechadura. Dentro, o ar estava quente, espesso com o cheiro das orquídeas que ele cuidava mesmo em seus últimos dias. Em sua bancada, havia outro envelope, meu nome escrito em sua caligrafia. Eu o abri, com o coração cheio. Minha querida Mônica, dizia, a justiça era apenas metade do plano. Eu queria que você crescesse, que florescesse além da dor. Esta estufa, estas flores, são a prova de que a beleza sobrevive aos piores invernos. A escritura é para a Garden Flower, mas o verdadeiro presente é a sua força. Você sempre a teve. Agora, deixe-a brilhar. Com amor, papai. Fiquei lá, as lágrimas borrando as palavras, as orquídeas brilhando ao meu redor. Ele não havia apenas salvado a propriedade. Ele tinha me salvado, me dado um futuro que eu poderia construir. De volta à casa, Davi e Rebeca estavam esperando. E então? Davi perguntou. Eu espalhei a escritura novamente. Vamos construir a Garden Flower. Maior, melhor, por ele. Os olhos de Rebeca brilharam. Tenho a papelada pronta. Vamos fazer isso acontecer. Davi ergueu sua caneca de café. Ao papai? A justiça, Rebeca acrescentou, levantando a dela. Eu peguei a minha, as rosas lá fora capturando a luz da tarde. A florescer de novo, eu disse, sentindo o peso do passado se dissipar, substituído por algo novo. Esperança, força, um futuro que eu poderia cultivar, uma pétala de cada vez. Obrigada por ouvir a história de Mônica. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.